Vamos bater um papo agora com o nosso colunista do Atlético, Guilherme Frossá, que já tá na linha com a gente. Tá na área já, Frossá. Boa tarde pra você, um abraço. Presente, Seabra. Boa tarde pra você, um abraço pro Colombo, pro Lélio, pra toda a nossa audiência. Estamos aí à disposição pra falar de Galo, daquele pouco de notícia que a gente tem, né? Bora resenhar, porque o Galo tá lento realmente, vocês estão mais do que corretos. Estava ouvindo a rádio há pouco, né? Ouvindo aqui a programação de Tempo Esportes, vocês todos incomodados, a raiva e a revolta do Colombo nessa demora do Atlético pra se mexer no mercado, é a minha também, mas estamos à disposição pra gente comentar aquilo que a gente tem de notícia, viu, Seabra? Ô, Frossá, tem algumas pequenas pautas aqui para falar com você, mas antes de mais nada, já que você puxou esse assunto, eu acho interessante, rapidamente, fala pra gente aí, hoje é dia 18 de dezembro, a temporada vai começar mais cedo, não é só treinador, é nada, né? O que tá acontecendo no Atlético? É nada, excelente pergunta, é a pergunta minha, sua, eu acho assim, das duas uma, né? Ou o Atlético tá realmente trabalhando muito bem, de forma silenciosa, e daqui a pouco vai anunciar tudo e realmente só não tá deixando vazar, e se isso for provado daqui a pouco a gente vai vir aqui aplaudir, ou, e é a alternativa que eu acho que faz mais sentido, o Atlético está tendo dificuldade nas negociações, né? Não consigo acreditar que o Atlético não tá tentando nada, tá de braço cruzado, achando que tá tudo bem, porque como você bem falou, não é só contratação para dentro do campo, nesse momento não tem treinador, não tem a definição do gramado, como disse aí o Colombo há pouco, não tem a definição do CEO de futebol, e a gente tem as notícias que o Vini trouxe há pouco também, de vários nomes que o Atlético tentou no mercado e não conseguiu buscar, então me parece que é muito mais uma dificuldade do Atlético no mercado do que a falta de movimentação, porque se for falta de movimentação, aí realmente o Atlético tá no mundo da lua, né? O elenco é claramente limitado, precisa de reforços, o time tá sem treinador, tá sem alguém para tocar ali o departamento de futebol acima do Vitor na hierarquia, então são óbvias as necessidades do Atlético e até agora nenhuma confirmação, então eu acho que o Galo tá tendo sim muita dificuldade no mercado, viu, Seabra? Ô, Frossá, pra falar um pouco sobre o time, né, sobre permanência, saídas, o Atlético confirmou primeiro o Vargas, depois o Kardec e agora confirmou o Bruno Fux renovado. Gostou dessa renovação, hein? Vamos lá, saídas de Vargas e Kardec eu acho que não abre nem espaço para discussão, acho que praticamente impossível a gente achar alguém que defenda que esses caras tinham que permanecer. O Vargas a gente talvez ache um ou outro aqui, porque foi importante lá atrás, mas um péssimo custo-benefício, caríssimo, entregou muito pouco. Kardec, caríssimo e não entregou nada, então esse eu nem vou abrir discussão. Sobre o Bruno Fux, eu tenho uma opinião um pouco impopular aí sobre o Fux, porque eu sei que ele fez raiva em muita gente na temporada de 2024, mas eu não acho uma péssima notícia a permanência dele, não. É importante a gente deixar claro, né, Seabra, para toda a nossa audiência, só reforçando isso aqui, que não foi uma decisão do Atlético agora, olha, eu quero comprar o Bruno Fux. Tinha gatilho no contrato dele, como que funciona? Se o cara cumprir lá uma meta de X jogos, e a gente não sabe os detalhes do contrato, o clube é obrigado a comprar os direitos econômicos do jogador e ele firma ali um contrato definitivo com o clube, foi o que aconteceu. Então não é que nesse momento o Atlético avaliou o Bruno Fux pelo 2024 dele e entendeu que valia a pena adquirir, né, pagar para o Bruno Fux permanecer. E sim, ele bateu as metas estipuladas em contrato, por isso fica. Dito isso, eu concordo que o Bruno Fux fez um ano muito irregular, teve vários problemas, teve várias atuações abaixo, precisa melhorar muito se quiser ser um zagueiro titular ou um potencial titular do Atlético em 2025, mas eu não acho ele o zagueiro horroroso que eu vejo muita gente pintando não, viu, Seabra? Eu tava pensando no modelo de jogo que o Atlético tentou implantar em grande parte de 2024, é bem verdade que não foi o ano todo, em alguns momentos o Galo teve uma postura um pouco mais defensiva, como bem lembrou o Vini agora há pouco, mas a base de time do Milito, a forma como o Milito joga idealmente, vamos dizer assim, é um time que ocupa o campo de ataque, é um time que marca com linha alta, é um time que ataca com muita gente. Quando dá certo, lindo. O Atlético faz muito gol, ganha jogo, como foi lá no início da passagem do Milito, especialmente naquela fase de grupos da Libertadores, reta final do Mineiro, inicinho realmente de trabalho do Milito. Ali a zaga não fica tão exposta assim, porque o time tá conseguindo manter a bola lá na frente. O problema é quando perde essa bola, que aí sua linha tá muito alta, e aí você precisa ter zagueiro rápido, zagueiro veloz, porque senão sua zaga vai ser obrigada a correr para trás. E o Bruno Fux não é um zagueiro de velocidade, isso todo mundo sabe, é só ver 2 jogos dele, você vê que essa não é a principal característica dele. Então ele sofreu, ao meu ver, uma certa exposição por esse modelo de jogo do Milito. Eu até cito na minha coluna de O Tempo hoje, que a melhor dupla de zaga do Atlético aí no passado recente, pelo menos na opinião, imagino eu, de grande parte da torcida, na minha opinião, sem dúvida, foi Hever e Leonardo Silva. Não tô, pelo amor de Deus,
descomparando nenhum dos dois ao Bruno Fux, tá? Tanto o Hever quanto o Léo foram muito melhores do que o atual camisa 3 do Atlético. Mas era uma zaga de dois caras lentos, que jogavam mais protegidos. Você tinha dois volantes na frente da área, que não deixavam a zaga muito exposta, dois bons laterais na maior parte do tempo que Hever e Léo formaram dupla de zaga do Galo. E você não via esses caras marcando lá na linha de meio campo, correndo atrás de atacante, porque não é a característica deles. E se tivessem que fazer isso, provavelmente teriam dificuldade também. Repito, são muito melhores, ou foram muito melhores, do que o zagueiro que a gente está discutindo agora, que é o Bruno Fux. Então, eu não acho o Fux horrível, acho sim que ele fez uma temporada abaixo da expectativa, inclusive dele, mas acho um zagueiro técnico, é um zagueiro que tem bom passe, é um zagueiro que tem bom posicionamento defensivo, mas precisa jogar numa zaga mais organizada e principalmente mais protegida. Realmente, o Bruno Fux, para jogar em linha alta, para jogar correndo atrás de atacante, ele vai sofrer demais. Aquele gol que o Atlético sofreu do Alejandro, um golaço na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, naquele empate sofrível do Galo, um dos vários, né, durante o Brasileirão, o Fux foi presa fácil pro Alejandro. Tem falha dele na jogada? Claro que tem. Ele foi muito mal na tentativa de desarme, mas tem também o problema da exposição da zaga, que eu acho que foi uma característica aí do trabalho do Milito, um time muito exposto. Então, não acho péssima notícia. É claro que pra gente ter uma opinião mais detalhada, a gente precisaria saber os valores. Quanto o Galo tá pagando pro Fux ficar até 2028? Eu não tenho essa informação, então é difícil saber, avaliar esse custo-benefício. Mas acho um zagueiro para compor elenco, brigar por titularidade, dependendo do modelo de jogo do próximo treinador, que a gente não sabe ainda qual vai ser. Não acho um zagueiro ruim, não. E tomara que tenha melhor sorte em 2025, porque em 2024 realmente teve atuações bem irregulares. E o Seabra? Léo, só rapidinho, Léo, aí você já aproveita e já comenta também, porque é o seguinte, eu recebi agora há pouco uma mensagem aqui do Cássio, grande Cássio Arregui, meu amigo, meu colega de faculdade, assessor de imprensa do Atlético, inclusive, né, o chefe da assessoria de imprensa do Atlético, e ele falando sobre essa questão, estava acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, viu, Cássio? Tô percebendo o quanto alguns estão incomodados pela falta de notícias. O clube optou por trabalhar em silêncio, evitando ao máximo alimentar especulações e comentar sobre negociações. Mas é exatamente isso que nós estamos falando. Tomara, como o Frossard disse agora há pouco, como a gente vem falando, né, Lélio? Tomara que o Atlético esteja trabalhando em silêncio. Tomara, porque até agora nós não vimos absolutamente nada. Nem de treinador, nem de jogador que tá chegando, nem de ninguém. Beleza, se o Atlético estiver fazendo tudo isso em silêncio e de repente, eu até brinquei aqui, viu, Cássio? Não sei se você estava acompanhando naquele momento, que o Atlético pode estar fazendo uma jogada de marketing pro dia 2 de janeiro, que é aniversário do Cruzeiro, e o Cruzeiro deve anunciar os seus principais reforços no dia 2 de janeiro. Será que o Atlético também está aguardando pro dia 2 de janeiro o seu pacotão aí de treinador e reforço? Não sei. Mas é isso, né, Léo? Que a gente espera que o Atlético esteja realmente trabalhando em silêncio, né? Tomara. Mas isso aí não me incomoda em nada. O que me incomoda é a lentidão, sabe? Não é possível que a notícia que vai fazer reunião com o Luiz Castro. Mas é só daqui 3 dias. Não, é daqui 10. Isso aí que me incomoda. Falta de notícia pra mim não incomoda, não. O que incomoda é, por exemplo, e é o que eu ia falar, um abraço pro Cássio também. Aliás, nem diretor de comunicação tem, deveria ser um cargo ocupado por ele, porque eu gosto muito do Cássio, além dele ser muito competente para falar a verdade. Mas o que me incomoda, Cássio Arregui, são 54 gols levados no Campeonato Brasileiro. Isso que me incomoda. E você sabe o que me incomoda mais? É que foram os mesmos jogadores do ano passado, que levaram quantos? 34? Né? A melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com o técnico Luiz Felipe Scolari, aliás, ao lado também da defesa do Cruzeiro. Isso aí me incomodou, como incomodou também em vários momentos, né? A falta de gestão do futebol do Atlético sendo mais enérgica com relação ao trabalho do treinador, sabe? E por isso o Atlético precisa urgentemente que ele tenha um novo diretor de futebol, porque esse aqui, dá só um minuto. Pra quem tá no FM, só o Lélio foi buscar ali alguma coisa, está voltando aqui, pronto, só um minuto aqui, sabe quem é esse aqui, Esse aqui é meu ídolo. São Vitor. A ídolo aqui, de uniforme, defendendo o pênalti, tô mostrando pra quem tá na live. E como diretor de futebol, não dá pra passar pano. Não tem a mínima condição, pô. O Atlético sai de um diretor que tá na seleção brasileira pra um estagiário. Aí sim.
vai dar certo. É isso que me incomoda. Olha que eu nem ia falar isso, hein? Mas aí não teve jeito. E aí, Colombo? Vou mandar um grande abraço pelo Cássio Arregui, é exemplo de você agradecer pela audiência e falar, Cássio, que o nosso incômodo é o silêncio, inclusive, de quem está acima de você, de quem lhe emprega hoje, de quem comanda o Atlético, de quem é o dono, de quem precisa botar a cara de esclarecer algumas coisas. Acho que esse trabalho está feito excessivamente em silêncio. Não há nada, não há um norte divulgado pra gente. Especular, informação, isso faz parte, você também é da imprensa, assessor de imprensa, sabe muito bem disso. O incômodo é justamente com o silêncio absoluto. É o silêncio absoluto sobre gramado, é o silêncio absoluto sobre CEO, é o silêncio absoluto sobre contratações, sobre qual é o objetivo do elenco para a temporada, é o silêncio absoluto sobre o planejamento para disputar Copa de visibilidade nos Estados Unidos, é Copa São Paulo de Futebol Júnior, é inicial Mineiro Sub-20, é o excesso de silêncio sobre decisões importantes, Cássio, é que nos prejudica bastante. E aí, Frossá, o Atlético está trabalhando em silêncio, então pelo menos já temos alguma coisa, né? Um abraço pro Cássio também, e ele diz aí na mensagem encaminhada pra você, né, Seabra, que o Atlético optou por trabalhar em silêncio. Na verdade, sempre optou, né? Em nenhuma temporada o clube ficou falando pra imprensa, tô tentando fulano, tô negociando com tal jogador, tô buscando tal treinador. É normal que o clube trabalhe em silêncio, o clube não fica atualizando negociações pra imprensa, nunca atualizou e nunca vai atualizar. Esse é o trabalho da imprensa e atrás, né? O que a gente disse aqui é que surpreende realmente nada ter acontecido até aqui de forma oficial. O Atlético tá sem treinador, tá sem CEO, tá sem definição de gramado, tá sem diretor de comunicação, tá sem nenhuma negociação aparentemente fechada, porque senão o clube teria anunciado, e a temporada de 2025 bate na porta e a gente vê outros clubes já com várias coisas engatinhadas ou até oficializadas, né? Então, realmente, me incomoda, como disse o Colombo, esse silêncio total sobre questões que envolvem o clube, especialmente depois de um fim de temporada bem frustrante, né? Como foi esse 2024, então era hora, sim, dos donos aparecerem, das pessoas que tomam conta do clube darem alguma satisfação para o torcedor, isso é um fato, né? E em relação a negociações é isso, a gente espera e torce muito por isso, né? Eu, como colunista aqui de Atlético, já abertamente torcedor do Atlético, o que eu mais quero é que o Atlético daqui a uma semana venha e apresente, olha, contratamos esse jogador, ótimas contratações, contratamos um baita treinador. Eu vou ser o primeiro a vir aqui no programa e falar, olha, me desculpa aqui pela crítica, pela demora dos anúncios, porque não mudou nada, anunciou antes da pré-temporada, são ótimas contratações, o elenco ficou mais forte, ficou mais equilibrado, eu acredito num grande 2025. É a nossa torcida. Fato é, como disse o Colombo, o Lélio também, que até agora isso não me parece o caminho mais provável, mas tomara que queimem a nossa língua, né, Seabra? Tomara. Vamos ver então, né, se o Atlético, trabalhando em silêncio, consegue realmente montar um elenco à altura, né, para disputar os títulos, porque esse ano não teve um elenco à altura, teve um time, mas um elenco não. Por enquanto, nem técnico não tem, que dirá elenco, né? 6h28, então é isso, né, Frossá? A gente fica por aqui e falamos mais aí ao longo da semana, né? Sem dúvida nenhuma, falamos mais ao longo da semana. Para fechar, só um pequeno comentário, eu estava lendo ontem o belíssimo livro Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano, brilhante escritor uruguaio que já nos deixou, e ele fala num determinado capítulo sobre o pertencimento do torcedor, né? Ele definindo ali o que é um torcedor de futebol. E ele fala, né, o tanto que é curioso que o torcedor geralmente não fala, hoje joga o meu time. Ele fala, hoje nós jogamos, porque ele sente parte daquilo ali. O torcedor é parte integrante do clube, da história do clube, e esse distanciamento e essa falta de contato direto entre quem gere o clube, hoje os donos do clube, e o torcedor faz muito mal, porque afasta o torcedor justamente daquilo que ele se sente tão pertencente. Então é bom que os donos do Atlético pensem um pouquinho mais com carinho sobre esse afastamento, que está acontecendo sim, está acontecendo, e é muito nocivo para o clube a médio e longo prazo. O atleticano merece se sentir sempre parte integrante do clube, como sempre foi desde 1908. Um grande abraço e até a próxima participação aqui em O Tempo Esportes. Empresta o livro. Valeu, Frossá. Um abraço para você também e falamos aí ao longo da semana. Obrigado, viu?